Meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós teremos matemática e história. Em matemática, nós vamos corrigir duas questões que ficaram para vocês resolverem. Em história, nós vamos concluir a disciplina, né? Fazendo algumas correções também de atividades que ficaram para vocês concluírem. Então, para iniciar, né? A gente tinha aí a questão A, onde você ia fazer a multiplicação dos números decimais, né? Número inteiro vezes número decimal. Então, era 3 vezes 4,5. Então, vocês tinham o quadro de valor posicional e ao lado vocês tinham uma tabela para preencher, né? Com o passo a passo. Então, como a gente montaria, colocaria aí no quadro de valor posicional? Então, aqui, ó, a gente colocaria o 4, que é a unidade, vezes o 5, aliás, 4,5, né? Que é 4 inteiros e 5 décimos, vezes 3 unidades. Então, ficaria o 3 abaixo do 4, porque o 3 é o número inteiro, né? Então, portanto, ele tem que ficar na parte inteira, né? Que é essa aqui. Então, eu vou mostrar agora a vocês o passo a passo aqui, né? Através do cartaz. Então, a gente tem aqui, ó, a parte inteira, que é unidade, dezena e centena. A parte decimal, que é décimo, centésimo e milésimo, né? Então, o 4 ficaria aqui, ó, na unidade, aí a vírgula e o 5 no décimo, que é 5 décimos, né? 4 inteiros e 5 décimos. E o 3 ficaria logo abaixo do 4, porque também é unidade, né? Número inteiro. Então, o passo a passo, como seria? 3 vezes 5 igual a 15. Então, eu coloquei o 5 e vou elevar 1, por isso que esse 1 tá cortado, porque ele vai vir pra cá, ó. Então, eu não posso colocar o 15 inteiro aqui, eu coloco o 5 e levo 1 pra cá. Aí, 3 vezes 4, 12. Com mais 1 que subiu, 13. Então, eu não posso colocar o 1 aqui, por isso que ele tá cortado. O 1 tem que ficar aqui, ó. Então, vai ficar 1, 3,5, ou seja, 13,5, que é 13 inteiros e 5 décimos, que seria a resposta correta, certo? Na segunda questão, assim, aí do lado ali, vocês tinham o quadro que vocês iam colocar o passo a passo, né? Então, como ficaria? Então, qual foi o primeiro passo que você fez? Foi 3 unidades vezes 5 décimos. Então, aqui você colocaria, ó, 3 unidades vezes 5 décimos, que é igual a 15 décimos, que equivale a uma dezena e 1 inteiro e 5, uma unidade e 5 décimos. Aí abaixo, qual foi o outro passo que você fez? Então, ficaria o 3 que você multiplicou pelo 4. Então, 3 unidades vezes 4 unidades, que é 3U vezes 4U, que é igual a 12U. E 12U equivale a 1U, que é uma unidade, que é igual a 13... Não, era 12 mais 1 que subiu, né? Que deu 13 unidades. Então, fica 13U, que é uma dezena, e 3 unidades. Então, você colocaria assim, ó, dessa seguinte forma. Espero que dê para vocês visualizarem aí. Agora, vamos para a parte de baixo. Na questão de baixo, vocês iriam montar o seguinte. 5 vezes 3 inteiro e 4 centésimos. Então, ia ficar o 3 na unidade, a vírgula, o 0 no décimo e o 4 no centésimo. Aí, vezes o 5, que ficaria abaixo do 3, que é a unidade, né? Então, vamos ver o passo a passo. Seguindo o passo a passo aqui, a gente tem, ó, o 3,04, que seria 3 unidades. Aí, aqui seria o 0, que seria o décimo, e o 4, que seria o centésimo. Vezes 5, que é a unidade. Então, vamos ver. Primeiro, 5 vezes 4, 20. Eu boto 0, aqui, ó. E por que esse 2 tá cortado? Porque eu levei ele pra cá, tem que botar mais 2 aqui, ó. Então, 20, 0, elevo 2. Aí, agora, 5 vezes 0 é 0, mas eu tinha o 2 aqui, então eu tive que baixar. Então, ficou 2. Que esse 2 é o 2 que subiu. Como não tinha nenhum número aqui para ele multiplicar, ia dar 0. Mas tinha subido 2, então o 2 vem para cá. Vírgula.
5 vezes 3, 15. Então, botou o 5 e o 1 que estava aqui tem que ir para outra ordem, que é essa aqui, ó, né? Que é a ordem da dezena. Então, ficaria o 5 na unidade e 1 na dezena. Então, o resultado seria 15 inteiros e 20 centésimos, né? E 2 décimos, porque o zero aqui você pode não contar. Então, 15,2, porque o zero aqui é mesmo que está vazia, né? A questão. Então, ficaria 15,2. Aí, como ficaria o passo a passo, né? Ficaria 5U vezes 4C, o C de centésimo, né? Então, seria o 5, aqui, ó. O 5 vezes o 4 centésimos, né? Que deu 20. Então, botaria aqui, como eu expliquei para vocês. Colocaria o 0, elevaria o 2. Então, ficaria o seguinte, vamos retomar. 5U vezes 4 centésimos, que é 4C minúsculo, né? Igual a 20 centésimos, ou 2 décimos. Porque, como eu disse, o 0 você pode cortar, pode dizer só o 2 décimos. Então, seguindo, 5U vezes 0 igual a 0. E 0 mais 2 décimos igual a 2, porque tinha subido os 2 décimos. Então, como ele multiplicou e deu 0, então ficou 2 décimos mesmo. 5U vezes 3U, né, que foi quando eu multipliquei o 5 pelo 3, é igual a 15U, 15 unidades, né, que é uma dezena e 5 unidades. Então, ficaria assim, ó. 5U vezes 4C igual a 20C, que equivale a 2 décimos, e assim por diante. Então, essas seriam as questões, né? Agora, seguindo, concluímos, né, números decimais. Nós entendemos que os números decimais, eles são formados pela parte inteira e pela parte decimal, né? Se a gente observar aqui, ó, eu trouxe esse exemplo para a gente analisar. Eu tenho aqui, ó, 1,5. Então, no número 1,5, o 1 é a parte inteira e o 5 é a parte decimal. Se eu fosse representar no quadro de valor posicional, o 1 ficaria na unidade e o 5 ficaria no décimo. Estão vendo? Então, isso aqui é só para a gente entender. Agora, se eu fosse representar o número 33,64, então o 33 seria a parte inteira e o 64 seria a parte decimal. Então, aqui eu colocaria 3 dezenas, 3 unidades e 64 centésimos, que seria 6 décimos e 4 centésimos, né? Então, aqui é a parte inteira, antes da vírgula, e depois da vírgula, a parte decimal. Se a gente fosse representar aqui, ó, 411,2. Então, 411 seria a parte inteira e o 2 seria a parte decimal. Então, ficaria 4 dezenas, quatro centenas, uma dezena, uma unidade. Aí teria a vírgula, né, que separa a parte inteira da decimal, e 2 décimos. Aí, se a gente fosse representar o número 7,132, então, o 7 era a parte inteira e o 132 era a parte decimal. Então, o 7 ficaria na unidade e ficaria 1 décimo, 3 centésimos e 2 milésimos. Então, aqui é só para a gente entender que o número decimal, ele é formado pela parte inteira e pela parte decimal, né? Embora em alguns números, por exemplo, como 0,5, eu não tenho a parte inteira, porque tá com 0. Só tenho a parte decimal, que é o 5, né? Então, eu espero que esse conteúdo tenha ficado bem entendido, bem compreendido, né? Porque a gente agora vai iniciar o novo conteúdo, que é sistemas de medida de massa, né? Que também é um conteúdo de revisão, que a gente já viu ano passado. Então, abaixo aqui, a gente tem a turminha do ético, e diz o seguinte: as principais unidades de medida de massa são o grama, lembrando que a gente tem que dizer o grama no masculino, porque a grama é a vegetação, né? É a grama, o capim, por exemplo. Então, a gente tem que dizer no masculino o grama e não a grama. O grama, o quilograma e a tonelada. Então, o símbolo da grama, observem aí no módulo de vocês. O símbolo da grama é o G minúsculo,
O símbolo do quilograma, que normalmente a gente representa pelo K e pelo G. E normalmente a gente fala quilo, a gente não fala a palavra completa, quilograma, né? E a tonelada pelo T minúsculo. Então, tudo isso está explicando aí no textinho de vocês. O grama é a milésima parte do quilograma. É como se eu dividisse o quilograma em 1000 e uma dessas partes seria o grama. Uma dessas 1000 partes. Isso significa que se dividirmos um quilograma em 1000 partes iguais, teremos um grama. Aí a gente tem a Ana aí, né? Ela falou o seguinte: percebemos que 1 quilo é o mesmo que 1000 gramas, né? Então, 1 quilo, ele é formado por 1000 gramas. Então, quando eu completo 1000 gramas, esse 1000 gramas ele vai ser chamado de 1 quilo. Aí o Francisco disse, e também que 1 grama é igual a 1 milésimo. Aí a gente tem aqui a representação fracionária, tá vendo? Então, se 1 grama é uma parte de 1000, né? É se eu pegar 1 quilo, dividir em 1000, e uma parte dessas 1000 vai ser o grama, então 1 grama equivale a 1 milésimo, que é uma fração, ou seja, uma parte de 1000. Acompanhe aí a leitura também, né? A massa do pacote de feijão é 1 quilo ou 1000 gramas. A massa do pacote de café é de 500 gramas, ou então metade de 1 quilo, que pode ser expresso por meio, né? Se a gente for representar a fração, né? Então, se eu quiser representar 500 gramas, eu posso representar assim, ó, meio quilo. Porque 1 quilo é 1000 e 500 é metade, né? Então, a gente pode representar com a fração meio, né? Observe ao seu redor e escreva no quadro objetos em que a massa é menor ou maior que 1 quilo. Então, você vai olhar aí ao seu redor, na sua casa. O que é que você enxerga, que você encontra que a massa é menor que 1 quilo, que pesa menos que 1 quilo? E do outro lado, você vai botar alguma coisa que você encontre na sua casa que seja maior que 1 quilo. Aí você vai escrever o nome aqui do lado. Então, aqui é a resposta pessoal, né? Aqui você vai botar alguma coisa da sua casa que seja menor que 1 quilo e aqui que seja maior que 1 quilo, tá certo? Aí abaixo diz assim: a outra medida de massa muito usada, a tonelada. A tonelada equivale a 1000 quilos, né? Então, uma tonelada, ela é representada por 1000 quilos, tá certo? Então, aqui, nesse caminhão, tá assim, ó, capacidade máxima, 45 toneladas, né? 45 T. Então, esse caminhão, ele equivale, a capacidade máxima dele, né, de carregamento, é de 45 toneladas. Se a gente sabe que cada tonelada equivale a 1000 quilos, então a gente pode calcular, né? Aí agora, né, na outra página, diz assim: o caminhão representado na ilustração tem capacidade para levar até 45 toneladas, ou 45 mil quilos, porque se cada tonelada é 1000 quilos e eu tenho 45 toneladas, eu tenho 45 mil quilos, né, de massa de produtos. Algumas vias, como pontes sobre rios ou até mesmo sobre o mar, têm limite máximo de carga e são sinalizadas por placas como a representação ao lado. Aí a gente tem aqui, ó, a representação, né? Que esse caminhão, a capacidade máxima dele é de 18 toneladas. O caminhão representado na página anterior, quando totalmente carregado, pode atravessar uma via indicada por essa placa. Então, esse caminhão aqui que a gente viu na página anterior, né? Ele pode passar por essa ponte aqui que tem essa placa. Você vai responder aqui, tá certo? De acordo com o que a gente estudou. Aí agora a gente tem outra atividade, né? Que diz assim: 2 quilogramas tem quantos gramas? Aí você primeiro tem que saber 1 quilo, quantos gramas tem? Então, se ele quer saber 2 quilos, aí quanto tem? Então, você tem que responder abaixo. 2. Uma família consome 300 gramas de feijão a cada 3 dias.
Quantos pacotes de 500 gramas devem ser comprados para atender às necessidades dessa família durante um mês, né? Então, leve em consideração que um mês tem 30 dias, tá certo? A gente sabe que tem mês com 31, com 30, com 29, 28, né? Que é o mês de fevereiro. Mas aqui a gente vai levar em consideração um mês com 30 dias, tá certo? Então, vocês vão calcular aí, né? Quantos pacotes de 500 gramas devem ser comprados para atender a necessidade dessa família? Se ela consome 300 gramas de feijão a cada 3 dias. Então, a cada 3 dias, ela consome 300 gramas de feijão. Então, você tem que contar no mês, né? Calcular no mês quantos quilos de feijão vão ser necessários para essa família, né? Para o consumo dessa família. E abaixo vocês vão fazer a resposta. 3. Se uma família consome em média 4 quilos de feijão por mês, quantos quilos ele consome por semana, né? Então, lembrando que uma semana, que um mês tem 4 semanas, né? Então, vocês vão calcular aí de acordo com 4 semanas, tá certo? A gente tem mês com 5, mas eu quero que vocês calculem com 4, que é o que tá aqui no módulo, tá certo? Então, essas questões, elas vão ficar, né, para eu corrigir na próxima aula de matemática, tá certo? Então, tem a questão da página 60 e as questões da página 61. Na página 62 é a continuação, só que eu não quero passar agora, tá certo? Vou passar só na próxima aula, que é para ficar bem compreendido o conteúdo, tá certo? E também para não ir com a carroça na frente dos bois, tá certo? E tem umas questões aqui também que é com fração que eu quero explicar melhor, ok? Então, pronto, de matemática por hoje é só isso. Agora, em história, né, nós vamos corrigir as atividades que eu passei na aula anterior, né, que é a atividade da página 47, que era sobre o texto Rua do Caixa Pregos, e também a página 48, que tinha a atividade Vamos Relembrar, e a autoavaliação, que eu não vou corrigir porque vocês queriam colocar a opinião de vocês, né? Então, vamos lá. Questão 1. No texto, a autora descreve a Rua do Caixa Pregos. Copie o trecho correspondente. Então, o trecho, né, que ela caracteriza, que ela descreve a cidade, é isso aqui, ó. Fica bem no centro da cidade, que aqui seria a localização, né? É tão movimentada que já nem serve para residências. Não se sabe onde começa nem onde acaba. De um lado parece uma praça, de outro um jardim e um beco. É completamente deslocada em relação às outras ruas. Então, era esse trecho, tá certo? Então, para a gente citar um trecho do texto, a gente tem que sempre colocar aspas, porque é o que está escrito lá no texto. Então, lembrando que esse trecho que vocês iam passar, começar abrir aspas, e na conclusão, né, que aqui seria a palavra ruas, fechava aspas, porque a gente está tirando, né, uma frase do texto, não é de nossa autoria. Então, a gente tem que botar entre aspas, certo? 2. De acordo com o texto, por que o velho decidiu ir embora da cidade onde vivia? Então, porque ele estava cansado do intenso convívio com outras pessoas, certo? Então, essa era a resposta. 3. Em sua opinião, o trecho a seguir descreve que acontecimento. Então, aqui é uma questão opinativa, né? Eu vou ler mais ou menos como está aqui e vocês vão ver se vocês acertaram. Em pouco tempo já não havia mais espaço ao redor, então alguém teve a ideia de abrir ruas e mais ruas, dessa vez bem planejadas, que logo ficaram povoadas. Então, isso aqui, esse trecho, né, ele descreve o crescimento da cidade, o processo de crescimento por qual a cidade está passando, porque as ruas tiveram que ir sendo alargadas, né, mais planejadamente, porque a população estava aumentando, né, então, era necessário que a cidade tivesse mais espaço para essas pessoas. Então, é isso que levou, né, à abertura e ao planejamento dessas ruas, que logo também foram povoadas, porque foram chegando mais pessoas, né? Então, esse processo aí, esse trecho está descrevendo o crescimento populacional da cidade, né, e o planejamento das ruas.
4. O título do texto da autora Maria Ângela Rezende é Rua do Caixa Pregos. Que outro título você daria ao texto? Então, essa resposta era pessoal, você ia dizer que outro título e por quê, certo? Agora, nós vamos para a atividade, vamos relembrar. Que muita gente já mandou a foto para mim, eu já vi que tá ok, né? Que tá correto. Então, nós tínhamos aí a palavra atualidade, comunidades, primeiras cidades e sem planejamento. Aí, na letra A, os indígenas brasileiros não se organizavam em vilas ou cidades. Eles viviam em comunidades de diferentes tipos. Então, aí seria a palavra comunidades. B, as foram criadas no Brasil a partir de 1530, com o início da colonização portuguesa. Então, aqui é as primeiras cidades. Então, você ia colocar primeiras cidades. C, muitas cidades construídas sem planejamento permaneceram sem grandes mudanças por século. Então, aí seria sem planejamento. D, a partir da década de 1920, muitas cidades brasileiras começaram a ficar parecidas com as cidades da atualidade. Então, aí seria a palavra atualidade. Na questão 2, vocês iam ligar os anos de fundação das respectivas cidades. Então, por exemplo, a gente tinha a primeira cidade aqui, ó, era São Vicente, né? Então, São Vicente, que fica em São Paulo, você ia ligar para o ano de 1532. Então, quem ligou para o ano de 1532, acertou. A segunda cidade era Porto Seguro, na Bahia, e a fundação de Porto Seguro foi em 1535. Quem ligou Porto Seguro para 1535, acertou. Depois vem Olinda, Pernambuco. Então, Olinda foi em 1537. Então, quem ligou para 1537 está correto. Salvador, Bahia. Então, foi em 1549, né? A fundação de Salvador. São Paulo, no estado de São Paulo, foi em 1554. E Vitória, no Espírito Santo, em 1551. Então, ficaria assim, ó, ligada assim. E abaixo vocês tinham a autoavaliação, né? Mas aí é uma questão opcional de vocês, tá certo? Então, lembrando que vamos relembrar uma atividade que vale pontuação. Terminamos terminando o módulo de história, o primeiro módulo. Então, eu vou dar a nota agora a vocês. Quem realizou as 4 atividades, vamos relembrar, tá com nota 10. Quem não realizou, é bom me enviar logo, viu? Porque senão vai ficar com a nota inferior, né? Com a nota faltando essas questões que vocês não realizaram. Então, história a gente terminou. Olha, nós não vamos iniciar agora com o módulo novo de história, porque nós precisamos concluir as outras disciplinas. Então, nas aulas de história, nós vamos encaixar as disciplinas que a gente ainda não concluiu, tá certo? Então, por hoje é só, né? Concluímos história, então vamos agora nos dedicar às outras disciplinas. Um beijo e até a próxima aula.